Oi, meu nome é João Tomás, eu sou aluno de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e eu estou participando do projeto Fisiologia em Vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os músculos da respiração e sobre volumes e capacidades pulmonares. Nessa imagem aqui, a gente tem os principais músculos envolvidos, no movimento de inspiração e no movimento de expiração. Esses músculos eles vão atuar aumentando e diminuindo o diâmetro da cavidade torácica. E como o pulmão está aderido à parede interna dessa cavidade pela pleura parietal, à medida que essa caixa torácica se movimenta, os pulmões se movimentam em conjunto. Agora falando da inspiração, a gente pode separar ela em tranquila e forçada. Na inspiração tranquila, a gente vai ter a atuação do principal músculo da respiração, que é o diafragma, e dos intercostais externos. Já na inspiração forçada, a gente vai ter os escalenos, o esternocleidomastoide, o músculo da asa do nariz e os intercostais internos, né? A parte intercondral deles, ou seja, a parte que está entre as cartilagens costais. Agora, falando, do músculo da asa do nariz, ele vai atuar diminuindo a resistência à entrada de ar. E os escalenos, esternocleidomastoide, eles vão atuar, elevando a caixa torácica e, assim como todos os outros, eles vão atuar também aumentando o diâmetro dessa caixa torácica. Cabe ressaltar também que na inspiração forçada, não é a atuação apenas desses músculos aqui embaixo. O músculo diafragma e os intercostais externos, eles também vão atuar nesse movimento. Agora falando da expiração. A expiração tranquila, ela não vai se dar pela ação de nenhum músculo. Ela vai se dar pela própria capacidade do pulmão de retrair, né? É a capacidade de retração elástica do próprio pulmão. A forçada vai se dar pelos músculos abdominais e também pelos intercostais internos, excetuando, a parte intercondral que está relacionada com a inspiração forçada. Agora falando das forças de retração elástica do pulmão que são responsáveis pelo movimento da expiração tranquila. A gente tem a força elástica do próprio tecido pulmonar, feito pelas fibras de elastina e de colágeno. Então, essas fibras elas vão agir como se fossem molas. Ou seja, quando o pulmão está sendo distendido, pelo movimento de inspiração, essas próprias fibras elas vão ser responsáveis por fazer o pulmão voltar à sua conformidade normal. E falando da força elástica causada pela tensão superficial do líquido que reveste a parede alveolar, é porque dentro da parede alveolar a gente vai ter um líquido e esse líquido ele vai ter uma forte interação, entre suas moléculas. E essa forte interação ela vai tender a causar o colabamento do alvéolo, porque é uma força muito grande que vai proporcionar, que esse alvéolo se feche. No entanto, a gente produz uma substância chamada surfactante, que essa substância ela é responsável por diminuir essa força de tensão, superficial causada por esse líquido. Então, mas assim, ela não vai anular a força, ela vai apenas diminuir. O surfactante ele apenas diminui. Então a gente ainda vai ter uma força de tensão superficial causada pela interação entre essas moléculas. E isso também vai servir como uma das forças de retração elástica do pulmão. Agora falando, aqui dos músculos em azul, a gente tem os músculos responsáveis na inspiração e na parte laranja a gente tem os músculos responsáveis pela expiração. Agora eu vou falar sobre volumes e capacidades pulmonares. Começando por volumes, a gente tem o volume corrente, que é a quantidade de ar que a gente consegue mobilizar durante uma respiração tranquila, tanto a inspiração quanto a expiração. Esse volume gira em torno de 500 ml para um homem adulto e pode variar, de acordo com vários fatores. E esses músculos, como são da respiração tranquila, a gente vai ter principalmente, os que a gente falou da inspiração tranquila, que é o diafragma e os intercostais externos. E, como a gente disse, na expiração tranquila não tem atuação de nenhum músculo, só pelas forças de retração elástica do próprio pulmão. Agora vamos falar de volume de reserva inspiratório. É o volume que pode ser inspirado acima do volume corrente, com o uso da força máxima. Então, como é com o uso da força máxima, a gente vai ter a atuação dos músculos da inspiração forçada, que a gente citou anteriormente. Esse volume gira em torno de 3 litros. Agora vamos falar do volume de reserva expiratório. Ao contrário do volume de reserva inspiratório, é o volume extra de ar que pode ser expirado após o término de uma expiração tranquila. E ele gira em torno de mais ou menos 1,1 litros.
E como é um volume forçado, eu vou ter a atuação dos músculos forçados, né? Os músculos da expiração forçada, que são os músculos abdominais e os intercostais internos. Agora vamos falar de volume residual. Volume residual é o volume que permanece no pulmão após uma expiração máxima. Então a gente não vai conseguir mobilizar esse volume. E ele permanece no pulmão para impedir, para manter uma certa pressão e impedir, né, com que os alvéolos colabem. Esse volume gira em torno de 1,2 litros. Agora sobre capacidades. Falando agora sobre a capacidade pulmonar total. A capacidade pulmonar total, ela vai ser a capacidade de ar que existe dentro dos nossos pulmões, ou seja, a quantidade total de ar que vai existir dentro do nosso pulmão. E, como eu disse, num homem adulto, ela vai girar em torno de 5,8 litros. Agora sobre a capacidade inspiratória. É a capacidade que o indivíduo inspira após uma expiração tranquila. Essa capacidade ela gira em torno de 3,5 litros. A capacidade vital é a capacidade máxima de que uma pessoa pode mobilizar de ar. Ou seja, excluindo, né, o volume residual, que é o volume que sempre vai permanecer dentro do pulmão. Isso equivale a 4,6 litros. Agora falando sobre a capacidade residual funcional. Ela vai representar a quantidade de ar que vai permanecer no pulmão após uma expiração tranquila. Então, esse valor equivale a 2,3 litros. As referências que eu usei foram o Netter, de anatomia, o Guyton, de fisiologia, e o West, de fisiologia respiratória. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau.